Olá, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia de proclamarmos a alegria da ressurreição. Estamos no 24º domingo do tempo comum. Hoje é dia 13 de setembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar palavras sagradas, palavras de vida eterna. Quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Ouçamos. Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu te digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E acrescentou: O reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para lhe pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: Tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E que o Evangelho também, nas suas palavras sagradas, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, o Evangelho deste domingo segue na sequência do Evangelho de domingo passado. Continuamos a ler o chamado discurso eclesial, que preenche todo o capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus. Este discurso tem como objetivo algumas instruções de como se deve viver a vida em comunidade. O perdão, indiscutivelmente, deve fazer parte da vida daqueles que se propõem a seguir Jesus e também viver em comunidade. Jesus nos pede o exercício do perdão. O mandamento do perdão não é novo. Entre os judeus já havia o ensinamento de se perdoar as ofensas e não guardar rancor contra o irmão que tinha cometido qualquer falta contra você. No entanto, os mestres de Israel, no tempo de Jesus, estavam de acordo que a obrigação de perdoar existia apenas em relação aos membros do povo de Deus. Os inimigos estavam excluídos dessa dinâmica de amor e de misericórdia. A grande discussão girava em torno do número limite de vezes em que se deveria perdoar. Todos, desde os mais exigentes aos mais misericordiosos, aceitavam que o perdão tem limites e que não se deveria perdoar indefinidamente. É nesta problemática que Jesus é envolvido pelos discípulos. Pedro, o porta-voz da comunidade,
consulta Jesus acerca dos limites do perdão. Ele sabe que, quanto a isto, Jesus tem ideias radicais e revolucionárias. Talvez com alguma ironia, pergunta a Jesus se, na sua perspectiva, se deveria perdoar sempre, até 7 vezes. O número 7, na cultura semita, indica totalidade. Jesus responde que não só se deve perdoar sempre, mas de forma ilimitada, total e absoluta. 70 vezes 7, responde Jesus Cristo, no versículo 22. Deve-se perdoar sempre a todas as pessoas, também aos inimigos, e sem qualquer reserva ou condição. É nesse contexto, e apontando a nova lógica do perdão, que Jesus propõe aos discípulos uma parábola, associando o perdão à participação no reino de Deus. A parábola contada por Jesus se apresenta em 3 cenas. Vamos lá, primeira cena. Estão nos versículos 23 a 27. Um funcionário real, na hora de prestar contas ao seu senhor, revela-se incapaz de saldar a sua dívida. O senhor ordena que o funcionário e a sua família sejam vendidos como escravos. Mas, perante a humildade e a submissão do servo, o senhor se deixa dominar por sentimentos de misericórdia e perdoa a dívida. Nesta cena, o que mais impressiona é o valor astronômico da dívida: 10.000 talentos. Um talento no tempo de Jesus equivalia a cerca de 36 quilos e podia ser de ouro ou prata. 10.000 talentos é, portanto, uma soma incalculável, equivalem a 360 mil quilos de ouro ou prata. O exagero da dívida serve aqui para pôr em relevo a misericórdia infinita do Senhor. Segunda cena, estão no versículos 28 a 30. Esta cena descreve como esse funcionário que experimentou a misericórdia do seu Senhor se recusou, logo a seguir, a perdoar um companheiro que lhe devia muito menos, ou seja, 100 denários. Um denário, no tempo de Jesus, equivalia a 12 gramas de prata e era o pagamento de um dia de serviço de um operário daquele tempo. 100 denários correspondiam, portanto, a apenas 1,2 kg de prata, que era uma quantia insignificante perto do valor de 360 mil quilos de ouro ou prata, que anteriormente o funcionário do rei tivera sua dívida perdoada. Quando estas duas cenas são postas em paralelo, sobressai, por um lado, a desproporção entre as duas dívidas e, por outro lado, a diferença de atitudes e de sentimentos entre o Senhor, capaz de perdoar infinitamente, e o funcionário do rei, incapaz de se converter à lógica do perdão, mesmo depois de ter experimentado a alegria de ser perdoado. É precisamente desta diferença de comportamentos e de lógicas que resulta a terceira cena, versículos 28 a 35. Os outros companheiros do funcionário real, chocados com a sua ingratidão, informaram o rei o que havia acontecido. E o rei, escandalizado com o comportamento do seu funcionário, castigou-o duramente. Essa parábola, contada por Jesus, é uma catequese sobre a misericórdia de Deus. Mostra como, na perspectiva de Deus, o perdão é ilimitado, total e absoluto. Essa parábola nos convida a analisar as nossas atitudes e comportamentos diante dos irmãos que erram e assumirmos a lógica de Deus, perdoar sempre. Diante de qualquer falha do irmão, por maior ou menor que ela seja, normalmente assumimos a pose de vítimas magoadas e muitas vezes tomamos atitudes de desforra e de vingança,
que são um sinal claro de que ainda não interiorizamos a lógica de Deus. Para nós, cristãos, que vivemos em comunidade, deve prevalecer a lógica do perdão ilimitado. Se essa é a lógica de Deus, deverá ser ela também a nossa lógica. Se o nosso coração não bater segundo a lógica do perdão ilimitado, não terá lugar para escolher a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Fazer a experiência do amor de Deus transforma o nosso coração e nos ensina a amar os nossos irmãos, principalmente aqueles que nos ofenderam. Amém. Oremos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as ações que serão realizadas por você neste dia. Abençoe seus trabalhos e motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe a você e sua família, um ótimo domingo, paz e bem.